No vídeo de hoje vamos resolver a QA número 4 do 12º ano, que é uma revisão de análise combinatória. No primeiro exercício, vamos ter que resolver esta equação envolvendo combinações, arranjos e fatoriais, pelo que é importante vocês reverem que, quando nós estamos a falar de arranjos de NP, ele resulta de fazer n fatorial a dividir por n menos p fatorial, e as combinações vocês podem tanto pensar como sendo um arranjo ao qual foi retiradas as trocas, ou então ficar n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. No fundo, dividir esta expressão por p fatorial. Ok, posto isto, vamos então começar aqui na equação e, portanto, nós vamos começar por aplicar ali a fórmula nas combinações, portanto, n mais 1 fatorial a dividir por 3 fatorial e agora, só n mais 1 subtrair 3 fica n menos 2 fatorial. Mais, não é mais, vezes 12 a dividir por, e agora aqui embaixo, n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Agora aqui nesta parte dos fatoriais, se eu quiser simplificar já, então o que é que nós temos sempre que fazer? Pegar no fatorial que tem o maior valor lá dentro e desdobrar até chegar ao de baixo, que neste caso seria o mais pequeno. Então fica n mais 2 vezes n mais 1 vezes n fatorial, tudo a dividir por n fatorial. E isto vai ser igual a 40. Já podemos simplificar aqui os fatoriais. E agora, nas outras expressões, eu vou fazer exatamente da mesma maneira. Portanto, eu vou, neste caso, vou reduzir o n mais 1 até chegar ao n menos 2 fatorial, sendo que ali o 3 fatorial é 6. Mais vale fazer a conta, uma vez que nós já vamos cortar os fatoriais todos desta fração. E aqui o 12 fica a dividir por n menos 1 e n menos 2 fatorial, que também foi colocado para cortar com o n menos 2 fatorial. Ok, e aqui fica mais n mais 2 vezes n mais 1 igual a 40. Portanto, na primeira fração, aqui também já podemos ter cortado, portanto, na primeira fração, não se esqueçam que isto está a multiplicar, portanto, eu já posso conjugar tudo no numerador e tudo no denominador, ou seja, fica n mais 1 vezes n menos 1 vezes 12, e aqui fica a dividir por 6 vezes n menos 1, mais, e agora aqui posso aplicar a propriedade distributiva e dá-me n ao quadrado mais n mais 2n mais 2 igual a 40. Estes vão simplificar e vai-nos sobrar 12 a dividir por 6, que dá 2, vezes n mais 1, mais n ao quadrado, mais 3n, mais 2 igual a 40. Ou seja, desembarçando aqui dos parênteses, vai ficar 2n mais 2, mais n ao quadrado, mais 3n, menos 38, igual a 0. Colocando os termos por ordem, fica n ao quadrado, e ainda dá para juntar o 2n com o 3n e dá 5n, menos 36, igual a 0. Chegamos aqui a uma equação completa de segundo grau, podemos aplicar a fórmula resolvente, fica menos 5, mais ou menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 36, tudo a dividir por 2 vezes 1. Ok, fazendo a conta ali dentro, então 25 mais 4 vezes 36 dá raiz quadrada de 169, que é 13. Então aqui fica só 13 a dividir por 2. Ou seja, vai nos dar n igual a 13 menos 5 a dividir por 2, que é 4, ou menos 5 menos 13 a dividir por 2, que dá menos 9. Ok, em relação ao nosso conjunto de solução, em primeiro lugar, aqui dizia que determinar n pertencente ao conjunto dos números naturais e este menos 9 não é natural. No entanto, todas estas simplificações que nós fomos fazendo no decorrer também da expressão são resultado do domínio. E aqui o domínio desta expressão, para além de termos que assegurar que eu preciso de um n natural, eu também tinha que assegurar na parte das combinações que o de cima seja sempre superior ao maior ou igual ao de baixo, caso contrário não era possível fazer o cálculo, e na parte dos arranjos também, neste caso o n tem que ser maior ou igual que 2. Ou seja, aqui
dá também n maior ou igual que 2, então significa que, para nós, em termos de conjunto de solução, seria todos os números naturais desde que o n fosse maior ou igual que 2. Portanto, como deu 4, e o 4 é maior ou igual que 2, então podemos tirar que o conjunto de solução desta expressão seria formado pelo 4. Agora, no exercício 2 diz: na figura está representado um poliedro constituído por um cubo e uma pirâmide quadrangular. Sabe-se que a base da pirâmide coincide com uma face do cubo. Foram selecionados 2 dos 9 vértices do poliedro. Considera a questão: quantas são as possibilidades de escolha dos vértices de modo a que os dois não pertençam simultaneamente à interseção do cubo com a pirâmide? Ora bem, então, nós só vamos selecionar 2 e nós não queremos que eles pertençam em simultâneo àquela interseção, ok? Portanto, nós não queremos que estejam aqui. Em simultâneo, não é? Portanto, não queremos que estejam em simultâneo, ou seja, a única coisa que eu não quero é que os dois sejam escolhidos ali. O André e a Sónia responderam da seguinte forma: a resposta do André, às 9 combinações de 2 menos 4 combinações de 2, e a resposta da Sónia, 5 combinações de 2 mais 4 vezes 5. As duas respostas estão corretas. Explica um raciocínio que conduz a cada uma das respostas dadas. Ora bem, eu diria que a primeira, a resposta do André, seria se calhar a qual eu estaria mais inclinada logo a responder, até porque salienta isso, ou seja, no fundo, a única coisa que eu não podia era os vértices escolhidos serem daquela plano. Portanto, então, no fundo, eu podia haver o número total de maneiras de escolher 2 dos 9 vértices do poliedro, retirar o número total de maneiras de escolher os vértices daqui. E isso foi o que o André fez. Portanto, na nossa composição, ou na nossa resposta, a resposta tem que, mais do que ser uma resposta extremamente completa e explicada, tem que estar clara a questão do que é que nós queremos dizer na nossa escolha. Então significa que nós podemos remeter dizendo o seguinte: relativamente à resposta do André, ao número total de maneiras de escolher 2 vértices de entre os 9 vértices do sólido, podemos retirar o número total de maneiras de a escolha dos 2 vértices ser entre os 4 vértices da face comum ao cubo e à pirâmide, para assim obtermos o número total de maneiras de a escolha dos 2 vértices não incluir em simultâneo portanto, de total maneiras, a escolha dos dois vértices não incluir em simultâneo 2 dos vértices dessa face. Ok. Agora, relativamente à resposta da Sónia. Então, o que é que nós queremos? Portanto, eu quero escolher na mesma 2 vértices, mas não quero que sejam em simultâneo dos 2 sólidos. Então, ou melhor, desta facinha aqui. Então, o que é que eu podia fazer? Ou eu escolho, reparem, fora desta face eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Portanto, os vértices azul não estão na face em comum e tenho aqui depois, eu vou por aqui outra cor, depois tenho aqui 4 vértices que estão nesta face em comum. Ok? Então significa que, portanto, eu não quero que ou seja, os 2 vértices não podem pertencer em simultâneo. Então significa que pode pertencer apenas um deles ou não pertencer nenhum. Então significa que ou eu escolho dos 5 vértices que não pertencem a esta face os 2, lá está 5 combinações de 2, ou então eu escolho dos vértices azul, ou seja, dos 5 escolho 1, que era a mesma coisa aqui ter 5 combinações de 1, e dos vértices
a verde, que são 4, escolho 1. E assim temos a garantia que os 2 vértices que foram escolhidos não se encontram em simultâneo naquela face. Pronto, então é isso que vamos explicar. Portanto, relativamente à resposta da Sónia, podemos considerar que o número total de maneiras de escolher 2 dos 9 vértices de forma a que não pertençam simultaneamente à face podemos indicar a face, é FGH, desculpa, é FGH comum ao cubo e à pirâmide, resulta da soma das seguintes opções. Então podemos dizer, primeira, escolher, ou seja, da soma das seguintes maneiras, ou seja, temos o número de, o número total de maneiras de escolher 2 vértices que não pertencem. Ou então, se calhar, eu ia explicar, mas que eu já posso dizer. Portanto, resulta da soma das seguintes opções. Escolher de entre os 5 vértices que não pertencem à face EFGH. Escolher 2 de entre os 5 vértices que não pertencem à face FEH, ou a segunda opção, escolher um vértice que pertence à face EFGH e para cada uma. Portanto, deixem-me só ver se está direitinho. Portanto, relativamente à resposta da Sónia, podemos considerar que o número total de maneiras de escolher 2 dos 9 vértices de forma a que não pertençam simultaneamente a esta face, como ao cubo, resulta da soma das seguintes maneiras. Ou das seguintes, escrevo aqui alterar, das seguintes formas. Ou seja, número de maneiras de escolher 2 de entre os 5 vértices que não pertencem à face EFGH e número de maneiras de escolher um vértice que pertence à face EFGH e para cada uma destas maneiras há portanto, número de maneiras de escolher um vértice que pertence à face é AFEH, podemos até, ou seja, número de maneiras de escolher um. Então, desculpa, então, queria que ficasse isto mais claro, portanto, então se calhar vou pôr aqui, número de maneiras de escolher um dos 4 vértices que pertença à face EFGH e para cada uma destas maneiras há 5 maneiras de escolher um vértice que não pertença a essa face. Ok, sendo assim, no total, obteríamos, e aqui, desculpem, vou ter que colocar à mão, porque não consigo. Penso que consigo, pensei que não tinha aqui a parte da equação. Então, fica 5C2 e mais 4 vezes 5 maneiras. Ok. Pronto.
Ou seja, o que é muito importante aqui é sempre conseguirmos descrever detalhadamente as combinações e os arranjos ou as permutações, e vocês aqui devem sempre utilizar, tentar sempre usar a mesma linguagem, que é o seguinte: quando nós nos referimos às combinações, ela é uma escolha não ordenada, então basta só identificar que combinações de NP corresponderia ao número de maneiras diferentes de escolher N objetos, de escolher P objetos de entre os N. Portanto, se aparecer, eu até vou colocar aqui só como resumo, está bem? Final. Ou seja, se vos aparecer combinações de NP para vocês escreverem, está bem? Portanto, vocês indicam aqui sempre como sendo o número de maneiras diferentes de escolher P objetos de entre N. Enquanto que, qual é a diferença quando aparece arranjos? A única diferença é que, em vez de ser apenas uma escolha, é uma escolha que tem que ser ordenada. Portanto, então aqui seria, se eu tivesse que escrever, seria o, deixem-me só aumentar aqui um bocadinho, portanto, seria o número de maneiras diferentes de escolher. E agora aqui é que vem a diferença ordenadamente P objetos de entre N. Agora, é muito importante também fazer sempre a interligação por exemplo, aqui na multiplicação, ou seja, nós temos que dizer sempre que ou seja, para este número de maneiras existe este, ou seja, tem que haver sempre uma interligação entre aquilo que vocês estão a multiplicar. Portanto, se prestarem sempre essa atenção a esses três elementos, a composição ficará completa.